Seja muito bem-vindo a mais uma live antes do sol, toda terça-feira. Neste horário estamos aqui para refletir um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Aí você pode me perguntar, Cláudio, mas que negócio é esse? Vocês são um canal de miniaturas de madeira falando na Bíblia. Já vai fazer um ano que nós estamos aqui toda terça-feira às 5 horas da manhã, trazendo uma palavra de reflexão aos nossos alunos e também aos nossos seguidores aí do canal do YouTube, né? O nosso objetivo aqui é cumprir a nossa missão. O mestre dos carrinhos, que trabalha com miniaturas de madeira, foi criado pelo Júlio Lima há aproximadamente 5 anos atrás. Hoje nós já temos milhares de alunos, né? Passa aí de 4.000 alunos tranquilamente, tá certo? E há 3 meses atrás nós criamos um Clube Mestre dos Carrinhos. Inclusive, se você tiver interesse em entrar no Clube Mestre dos Carrinhos, o link sempre fica aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E nós estamos há um ano aproximadamente fazendo este trabalho aqui nas terças-feiras, às 5 horas da manhã. Começou comigo, Júlio Lima, falando de empreendedorismo. Depois o mestre teve outros compromissos, né? E ele tem vários compromissos. E ele deixou comigo essa parte aqui de trazer uma palavra da Bíblia. Não é religião, nós não estamos aqui pregando nenhuma religião específica, mas estamos aqui toda terça-feira às 5 horas da manhã, lendo um trecho da Bíblia, um texto da Bíblia, né? E fazendo um comentário sobre ele, sempre respeitando as pessoas e trazendo aqui a minha humilde opinião, né? É muito bom ter vocês aqui. Eu tenho alunos assíduos aqui que não perdem uma live, né? Estão sempre aqui comigo, o Marcelo, o seu Marcos Aurélio, tá aí também o Denilson, mas sempre tem mais gente aqui. E a live depois ela fica gravada, né? E os alunos, eles vêm acompanhando esse nosso humilde trabalho aqui. Não temos a pretensão aqui de ser líder religioso de ninguém, até porque nós não falamos em uma religião, mas estamos falando simplesmente da Bíblia Sagrada. Se você ama a Bíblia, se você acredita em Deus ou não acredita, né? Aqui o nosso objetivo é completar a nossa missão. A missão do Mestre dos Carrinhos, desse projeto maravilhoso, é transformar a vida das pessoas através da fabricação de carrinhos de madeira, né? Ou da paixão por marcenaria, porque muitas pessoas têm paixão por marcenaria, mas não sabiam fabricar miniaturas automóveis de madeira. E hoje, através desse projeto, muita gente tem saído da depressão, saído do estresse, estão fazendo por hobby, por renda principal. Muita gente faturando com isso. E o nosso objetivo é o quê? É levar alegria para as pessoas, é levar uma transformação de vida através desse projeto. E toda terça-feira, quando a gente fala aqui da Bíblia e reflete a Bíblia, né, faz um comentário da palavra, que é a palavra de Deus, nós também estamos com isso ajudando na transformação das pessoas. Esse é o nosso objetivo, ajudar você a ter uma espiritualidade maior, uma conexão maior com o Criador, através das artes. E quando a gente fala um pouquinho da Bíblia, vamos dizer que a gente fala aí 5%, né? No nosso tempo aí na semana tem outras lives, né? Tem live todo dia 10 horas da manhã, todo dia às 16 horas. Frequentemente a live nas quintas, às 20 horas, e esporadicamente tem live à noite, na segunda, terça, quarta e sexta. Mas frequentemente nós temos live 10 da manhã, temos live às 16 horas e temos lives todas as quintas às 20 horas. Sempre falando de miniaturas, carrinhos de madeira, com muito conteúdo para você que ainda não teve condições de bancar o seu curso, o Clube Mestre dos Carrinhos, que é como se fosse uma Netflix. Você paga uma mensalidade, ali dentro você tem todos os, hoje, 41 projetos, que vai chegar este ano a 45 e vai todo ano aumentando em torno de 5 projetos. Tá certo? Só um resumão aqui para você. Bom, faz um ano que nós estamos aqui falando da Bíblia. E semana passada começamos a falar da história de Israel. E hoje eu vou dar sequência de um jeito diferente da semana passada. Mas vou dar a sequência aqui. E você é livre para fazer o seu comentário, nos apresentar sugestões. Vai fechar aí um ano que nós estamos aqui nesse quadro e nós queremos mudar um pouquinho. A minha ideia é falar um pouco mais de empreendedorismo, né? Mas sempre que a gente puder citar um versículo da Bíblia, a gente vai citar aqui um versículo da Bíblia.
Tá certo? Hoje eu vou dar a sequência daquilo que nós começamos semana passada. Eu vou abrir aqui, compartilhar a tela do meu computador, para a gente dar a sequência hoje aqui daquele assunto, a história de Israel. Por que que é importante? Por que que eu estou falando da história de Israel? Porque se nós olharmos hoje, o centro do mundo está em Israel, até geograficamente. Se você olhar no mapa mundo, Israel está no meio das nações. Tem um versículo bíblico que fala que no meio das nações eu te coloquei, ou seja, Deus colocou Israel no meio das nações. Tem um outro versículo que cita que aqueles que te abençoarem, ou seja, abençoarem Israel, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Nós estamos vendo hoje muita gente no planeta Terra se levantando contra Israel. Quando você se levanta contra aquele que foi escolhido por Deus, existe nisso um perigo muito grande. O Brasil, ele é um país abençoado por natureza. E o Brasil, ele em 1948, faltava um voto na ONU para Israel ser reconhecido mundialmente como nação. E Israel estava espalhado pelo mundo. Em 1948, na ONU, Oswaldo Aranha deu um voto favorável, estava empatado. Oswaldo Aranha vai lá e desempata e diz: não, Israel merece ser nação. Então eles voltam a ser uma nação, a ter o seu território reconhecido como um país, como um estado. E é formado em 1948 novamente o Estado de Israel. E eu fico com esse versículo: aqueles que te abençoarem serão abençoados. O Brasil foi abençoado ali. Hoje nós temos um líder que não está a favor de Israel. E ele está trazendo momentaneamente a maldição sobre o Brasil. Por que momentaneamente? Porque eu acredito que ele não vai ficar muito tempo no comando desta nação. Ele até tem o poder hoje do papel, vamos dizer assim, mas ele não tem a liderança popular e não tem os votos que deveria ter para estar naquele lugar. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Então a liderança verdadeira não está com ele. Eu acredito muito que o Brasil ainda é um país abençoado por ter dado este pequeno gesto. Mas se você olhar hoje na nação brasileira, a grande maioria apoia Israel. Esta semana eu até ia trazer aqui, eu acabei perdendo esse link, mas se der numa próxima oportunidade, eu vou tentar resumir aqui o que eu vi, que eu achei interessante demais. Quem sabe nós temos aqui na live pessoas que têm opiniões contrárias, isso é normal, tá? É normal você ter uma opinião contrária. Muita gente se revoltando contra um povo que está simplesmente se defendendo, um povo que na Segunda Guerra Mundial tinha um líder mundial extremamente maligno, e por que não dizer a própria incorporação do anticristo naquele ser nefasto que tentou exterminar milhares e milhares de judeus. Tivemos aí a morte de 6 milhões de judeus. Então, essa semana eu estava escutando alguém aqui no YouTube fazendo esse seguinte comentário, né? E uma pessoa de Israel comentando o seguinte, ele dando os números exatos. Eu não tenho aqui os números exatos, né? Se eu tiver condições na semana que vem, eu trago esses números exatos. Essa pessoa dizendo assim: olha, em Israel hoje vivem mais de 1.500.000 árabes pacificamente, vivem com os judeus. Mais de 1.500.000 árabes vivem lá dentro de Israel. Em Gaza tem 2 milhões de árabes, ali naquela faixa de Gaza. Israel ocupa 1%, se olhar aos arredores de Israel, a maioria são os árabes, né? E eles ocupam 99% de, vamos dizer, um território de 100%. 1% Israel ocupa, os outros 99% são ocupados por árabes. Existiam milhares de
judeus no Egito, hoje não existem mais, foram expulsos, proibidos de morar lá. Existia vários árabes, vários judeus na Síria, foram expulsos, hoje não moram mais lá. Existiam vários judeus, ou israelitas, como queira chamar, em vários países ali ao redor de Israel. Hoje não vivem mais, eles foram expulsos. Significa o seguinte: se eles não permitem Israel morar nos países deles ali, nos países árabes, e mesmo com tudo isso, Israel ainda permite hoje 1.500.000 judeus morarem dentro de Israel. E ainda mais 2 milhões ali dentro de Israel, na cidade de Gaza. Se Israel não pode morar nos outros países, por que que eles podem morar dentro de Israel, que é tão pequeno? E por que que agora Israel recebe uma afronta tão grande, recebe um terror tão grande, uma chacina tão grande, e não pode se defender, tem que ficar calado? Porque agora no contra-ataque, pessoas inocentes são mortas. Então Israel tem que ficar quietinho e deixar morrer o seu povo, não ter privilégio, não ter oportunidade. Foi espalhado pela terra, voltou a ser nação em 1948 e agora sofre um ataque dos mais bárbaros que a humanidade já viu e tem que ficar quieto, aceitar calado, não poder se defender e acabar com aqueles que querem terminar a sua nação, o seu povo. Não. Dessa vez, a paciência de Israel se esgotou. Por isso eles estão atacando com tudo. É claro que eles fazem de tudo para não matar inocentes, que são usados como escudos. Mas isso é inevitável diante do cenário que nós estamos vivendo. Bom, só para deixar isso bem claro, né, o posicionamento aqui favorável a um povo que está sendo perseguido há milhares de anos, mas que simplesmente está se defendendo. E nós temos muita gente no mundo que ainda critica e condena e defende terrorista. Hoje você defende terrorista que ataca Israel. Amanhã esse mesmo terrorista, ele vai te perseguir se você for cristão, evangélico, católico, espírita. Se você for do Ocidente e você não confessar Alá, Maomé, você vai ser perseguido e vai ser morto. O que Israel está fazendo hoje é um bem para a humanidade. Ele está exterminando aqueles que querem acabar com a humanidade, com tudo aquele que se chama judeu. Eles querem acabar inicialmente, mas depois eles vão acabar com todos aqueles que se dizem cristãos. Preste muita atenção nisso. Fique de olho na história de Israel, para que você entenda este contexto e defenda a sua vida e a vida da sua família. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para nós começarmos aqui a nossa reflexão de hoje. Olha só, a história, ela começa lá com Abraão. Eu sei que a letra aqui está um pouco pequena, mas aqui, ó, a genealogia de Jesus. Tudo começa com Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Aqui dos 12 filhos de Israel, né, Jacó, depois ele passou a se chamar Israel, ele teve um chamado José, tá certo? E teve também aqui Judá. De Judá é que nós chegamos aqui, ó, em Jessé, que gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. E aí nós vamos olhando a genealogia aqui, nós vamos chegar aqui em José ou Maria, que gerou a Jesus. Então, a promessa de Deus para Abraão era: de ti eu farei uma grande nação. Sai fora aí da tua tenda, Abraão, olha para o céu, conte as estrelas do céu, se você puder contar. Assim será a tua geração, Abraão, como as estrelas do céu que não se pode contar. Então, além da geração de Abraão, que nasceu
Jesus Cristo, que nasceu o povo judeu das 12 tribos de Israel, nós temos a geração de Abraão espiritual, porque Abraão é considerado o pai da fé. Foi através de Abraão que Deus fez uma promessa de, através dele, ele teria uma grande descendência. Se você acredita em Abraão, Isaque e Jacó, você acredita no Deus de Israel, você acredita na pessoa de Jesus Cristo, você faz parte da geração de Abraão, porque Abraão, ele é nosso pai através da fé. Se nós acreditamos nisso, nós somos filhos de Abraão. Então, a descendência de Abraão na terra é imensurável, daqueles que acreditam no Deus de Abraão, esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus dos profetas, o Deus dos discípulos, o Deus de Paulo. Esse é o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então, eu queria hoje parar um pouquinho na história de Israel e falar um pouquinho da história de Davi, parte 1, história de Davi, parte 2. Por que nós vamos refletir aqui? Porque Davi, ele tem uma importância muito grande no contexto de Israel. O rei Davi, ele foi considerado por Israel aquele grande rei que dele iria nascer Jesus, que Jesus iria instaurar ou estabelecer um reino aqui na terra. Tanto é que Jesus veio a primeira vez, os judeus olharam e não acreditaram, porque Jesus, ele não veio na primeira vinda dele, quando ele veio na terra, ele não veio para estabelecer um reino terreno. Ele veio para estabelecer um reino que está dentro de nós. Esse reino é espiritual. E Jesus veio falar deste reino, do amor do Pai, o amor de Deus sobre a humanidade. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí lá em João capítulo 1 e versículo 11 por ali, a Bíblia diz assim, que ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Agora, a todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os judeus rejeitaram Jesus. Com a rejeição dos judeus, a salvação ela atingiu toda a humanidade. Aqueles que crerem, aqueles que têm fé em Abraão, no Deus de Abraão, serão salvos. Então, você acredita em Cristo como Salvador, a salvação chegou na sua casa, o seu nome será, ou está escrito no livro da vida, desde que você se arrependa dos seus pecados. Jesus veio para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, inicialmente, ele veio para o judeu rejeitou, a salvação atingiu toda a humanidade. Nós estamos vivendo no tempo da graça, a salvação hoje ela é de graça. Não precisa você pagar o preço, porque Jesus ele já pagou o preço. Ele já morreu na cruz no meu lugar, no teu lugar. Todos nós herdamos o pecado original, o pecado de Adão. A partir do momento que você tem entendimento, você se torna um pecador. O pecado veio através de Adão, a salvação veio através de Cristo. Aqui eu dei uma parada, a gente está falando sobre a história de Davi. Eu vou ler um texto aqui. Depois de Davi, nasceu Salomão, que criou e construiu o templo, o local de adoração a Deus, porque até ali, naquele momento, o povo adorava a Deus em tendas e era peregrino no deserto. Então, Salomão vem e constrói um templo, que depois é destruído esse templo, e depois é reconstruído e destruído novamente. E nós estamos chegando perto da construção do terceiro templo, que aponta claramente para a segunda vinda do Messias, que aí não vem mais como um salvador da humanidade para morrer na cruz, mas ele vem agora como defensor de Israel, para exterminar os inimigos de Israel, para exterminar aqueles que vão se levantar contra Israel e deixar Israel encurralado. E é naquele momento que chega o verdadeiro Cristo e salva Israel, destruindo as nações inimigas de Israel. Então preste muita atenção nessa história.
do povo judeu. E aí Davi, um menino, pastor de ovelhas, ele chega no campo de batalha, vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega naquele campo de batalha, o que que ele encontra? Então, só vou reforçar mais uma vez aqui, eu presto muita atenção na genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Por causa da fome, Abraão foi levado para o Egito. Lá José se transformou governador do Egito, salvou a sua família, salvou Israel. Faraó escraviza o povo, depois Deus manda Moisés libertar o seu povo. O povo é liberto do Egito e vai em direção a Canaã, fica no deserto 40 anos, que era para atravessar em 17 dias ou 40 dias no máximo, leva 40 anos por causa da murmuração, por não entender o chamado de Deus, por não entender a voz de Deus. Poucos daqueles chegam à terra prometida, somente Josué e Caleb, nem Moisés não colocou os pés na terra prometida, mas somente seus descendentes. Depois tem o período dos juízes, depois tem o período dos reis, e o primeiro rei é o rei Davi. Israel fica de olho nesse rei Davi e espera um Cristo igual ao rei Davi, e não foi isso que aconteceu. Então, o que Davi tinha de tão especial? E Davi tem duas faces na história. Um Davi, como esse que nós vamos ver aqui, e um Davi que vamos ver na semana que vem, perverso. Então, o rei Davi, eu vou agora tirar aqui esse texto, né, que fala da genealogia, e chegamos até José e Maria, de onde nasceu Jesus. Então, Jesus é da linhagem de Abraão. E se você acredita em Abraão, Isaac e Jacó, você também é da linhagem de Israel, porque você é filho de Deus pela fé. Se você acredita em Abraão, Isaac e Jacó, acredita no Deus da Bíblia, você é filho de Deus pela fé. Você foi transformado, seus pecados foram perdoados e o teu nome está escrito no livro da vida. E agora eu vou ler aqui, 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 26, tá? Eu te aconselho a ler todo o capítulo 17 para você entender o que acontece aqui em 1 Samuel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, aqui neste texto, neste trecho aqui de Samuel 17, o que acontece? Davi, um simples pastor de ovelha, ele vai levar comida para os seus irmãos que estão guerreando contra os filisteus. Os filisteus, eles ocupavam a terra de Israel quando Israel voltou em 1948. Tem muitos filisteus ali naquela faixa onde existe a guerra hoje. E Israel está simplesmente se defendendo destes filisteus. A terra foi dada para Israel, por causa de que eles foram expulsos da terra, né, por um período. Muitos filisteus voltaram a ocupar aquela terra. Mesmo assim, Israel tentou vários acordos de paz e não conseguiu. E agora foi atacado e está revidando para fazer uma limpeza geral naquela terra. E aqui, Davi chega para levar comida para os seus irmãos. Ele era o mais novo da família e era um simples pastor de ovelhas e não era homem de guerra. Mas quando ele vê um gigante de mais de 3 metros de altura afrontando os exércitos de Israel, e o exército de Israel amedrontado, acovardado, com medo do gigante, ele não vê um gigante afrontando o exército, ele vê um gigante afrontando o seu Deus. Quem era o Deus de Davi? Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Era esse Deus
que o gigante Golias filisteu estava afrontando. Quando, nos dias atuais, um inimigo de Israel ele lança terror para dentro do Estado de Israel, matando crianças inocentes, idosos, jovens, a sangue frio, cometendo barbaridades, a quem que eles estão afrontando? Eles fizeram aquilo para provocar o povo judeu, mas eles conseguiram provocar, foi a ira de Deus. Eles levantaram um simples jovem que estava lá, cuidando das ovelhas, tentando sobreviver, cuidando do seu rebanho. E agora, nos dias atuais, não foi diferente. Esses homens maus, eles provocaram a ira de Deus, e Deus colocou no coração do exército de Israel de lutar até a vitória final. Israel não vai parar enquanto ele não colocar fim ao último terrorista desse Hamas. Eles provocaram a ira de um Deus vivo, um Deus que controla tudo, embora tem muita gente que acha que Deus está morto, não controla nada. Aqui nesse texto da Bíblia, quando Davi ele enxerga o Golias afrontando, ele diz: eu vou lutar contra este malvado gigante e eu vou vencer. Assim como eu venci o urso, como eu venci um leão sozinho, usando as minhas mãos, eu vou vencer esse gigante. Todos duvidam dele. Pela lógica humana, Davi não poderia derrotar Golias. E você conhece a história, você sabe que Davi derrotou Golias com uma funda 5 pedras. Ele não usou as 5 pedras, usou apenas uma pedra. E ele derrotou o gigante, matou aquele gigante. Em 1948, quando Israel voltou a ser nação, os povos árabes se reuniram para destruir Israel. Teve guerra em 1967, teve várias, 73, me parece também, ou 70, alguma coisa assim. Todas as guerras, Israel não tinha condições, não tinha lógica humana de vencer, e venceu todas elas. Ele não estava muito preparado para a guerra, mas milagres aconteceram. Davi não tinha lógica humana de vencer o gigante Golias, e venceu. Hoje, Israel é bem preparado militarmente e tem condições de destruir esses terroristas. Com certeza vai destruir, já está ganhando essa guerra. Agora, se levantarem aqueles povos ao redor, como já está acontecendo em pequeno número, ainda com medo dos Estados Unidos, mas se eles se resolverem se levantar, Israel sozinho não tem condições de vencer. Aí vai precisar de uma interferência divina. E eu creio na interferência divina. E quando isso acontecer, se prepare, porque é a volta do Senhor Jesus, é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, Davi venceu o gigante Golias com uma funda e uma pedra. Imagina hoje Israel com todo o poderio bélico que tem, toda a tecnologia, com certeza vai vencer este filisteu incircunciso que está afrontando o próprio Deus, porque quando ele toca em Israel, ele toca na menina dos olhos de Deus. Se você tocar em um judeu, você está tocando na menina dos olhos de Deus. Tome muito cuidado. Essas pessoas que estão fazendo isso lá naquele país, eles têm a mente cauterizada desde criança, eles acreditam que se eles matarem um judeu, eles vão direto para o paraíso. Essa é a crença deles. Uma crença totalmente errada, mas a mente é cauterizada. Preste muita atenção naquilo que está acontecendo, para você entender o contexto e se preparar. O grande objetivo meu aqui é te alertar, para que você se prepare para o dia da segunda volta de Cristo, quando ele virá para arrebatar aqueles que acreditam na sua palavra e que estão esperando um reinado não terreno, mas um reinado milenar, porque 1000 anos de paz virão sobre a terra e Cristo vai ser o governante mundial nesses 1000 anos de paz, depois da segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento de um povo que acredita em Cristo,
que crê na salvação através do sacrifício de Cristo, esse povo, que não é uma igreja, quatro paredes ou um templo, mas é aqueles que têm Cristo no coração, serão arrebatados, desaparecerão. E este povo voltará e reinará 1000 anos com Cristo aqui na terra. Aí serão 1000 anos de paz, aonde a paz verdadeira vai reinar. Não essa paz falsa que nós vivemos nos dias atuais, mas será uma paz verdadeira. Semana que vem, nós vamos falar na segunda face do rei Davi, porque a Bíblia esconde a verdade. Ela fala que de um Davi, um pastor de ovelhas que vai lá, mata Golias, e dali para frente, o rei naquela época era Saul. Davi começa a se destacar e depois ele se transforma no rei de Israel. E aí depois tem uma sequência na história que eu gostaria de te contar na próxima semana, para que a gente possa depois então dar um desfecho da história de Israel. Mas hoje aqui eu dei um resumo bem interessante do que é a história de Israel, e é claro que ela é muito mais ampla, muito mais complexa, mas eu estou falando aqui de uma maneira também bem resumida, até porque também não sou um conhecedor profundo, né, deste tema, mas aquilo que eu conheço eu estou trazendo aqui para despertar em você o interesse de estudar. Quem sabe através dessa minha palavra aqui algumas pessoas possam ter esse interesse e vão mergulhar na Bíblia, vão se aprofundar na Bíblia, vão se aprofundar nos livros e vão buscar conhecimento para se preparar para a vinda de Cristo, que está tudo pronto, falta pouca coisa se cumprir para que Jesus volte e arrebate a sua igreja e depois defenda Israel de uma maneira divina, né? Uma intervenção divina, aonde todo mundo vai perceber, vai ver, vai enxergar que Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia, é o Deus que ama Israel e que Israel é a menina dos olhos de Deus. Eu espero que essa live de hoje tenha te ajudado. Escreva nos comentários o que você achou. É muito importante que você comente, que você compartilhe essa live, que você ajude o crescimento do nosso canal, que você ajude o nosso projeto. O nosso projeto, ele não é social, porque a gente precisa ter lucro para sobreviver, mas ele é um projeto que tem ajudado milhares de pessoas, impactado a vida das pessoas através da arte com madeiras, usando aí madeiras que você encontra na natureza, né? Jogada fora, madeiras que as pessoas vão queimar, para transformar isso em obra de arte, levar sustento para a tua família e fazer disso um hobby, um anti-estresse, anti-depressão e assim por diante. O link vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário, depois que acabar a live, você clica no link, faz a sua inscrição e vem para dentro do clube, ou também na descrição do vídeo o link do Clube Mestre dos Carrinhos. Você que ainda não faz parte é o nosso convidado especial. Será muito bem-vindo, será abraçado aqui na família, na comunidade Mestre dos Carrinhos. Que Deus te abençoe, que abençoe você, a sua família, os seus negócios. Você possa prosperar, você possa ser abençoado pela palavra de Deus que a gente trouxe hoje aqui, que eu trouxe hoje aqui, e que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios, o seu emprego, e que a felicidade reine dentro do seu coração e dentro da sua família e dos seus negócios. Muito obrigado por ter ficado esses minutos aqui comigo e que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família até a próxima terça-feira, às 5 horas da manhã. Até lá, fiquem todos com Deus.